nossos ouvintes e seguidores do Paciente 45, nosso podcast que entrevista especialistas da área da saúde. No episódio de hoje, eu tenho a alegria de receber aqui um profissional e uma pessoa super especial. Esse profissional, apesar de jovem, tem muito conhecimento e eu cheguei nele através de muitas indicações, muitas mesmo. Eu ouvi falar super bem a respeito dele como pessoa e como profissional. Me surpreendeu, eu falei, esse é o tipo de profissional super interessante, pessoa super interessante que tem que fazer parte da nossa história e do nosso projeto. É por isso que tive a sorte de fazer o convite e de ter esse convite aceito por parte de ninguém menos do que Bruno Franco. Oi, Bruno. Oi, boa noite. Boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite, Andressa. Eu fiquei bem surpreso, na verdade, embora eu já tenha tido algumas experiências em falar na frente da câmera e até um pouco de Instagram. Não é assim a minha rotina do dia a dia, né? Então, realmente, eu fiquei bem surpreso e agradeço muito a lembrança, agradeço as indicações e vamos ver o que a gente vai poder conversar aqui hoje. Pois é, isso de você ser um pouquinho low profile tem a ver também com sua rotina, né? Para quem não conhece o Bruno aí, não conhece dos trabalhos, dos atendimentos ou das redes sociais, o Bruno é anestesiologista. Exatamente. Anestesista, anestesiologista, as duas maneiras podem ser utilizadas, né? E realmente, assim, é uma especialidade que fica sempre por detrás dos holofotes, vamos colocar assim. A gente brinca, na verdade, assim, que se você quer aparecer muito dentro da medicina, você não pode ser anestesista, né? Porque ninguém vai lembrar de você, ninguém lembra, né? Qual que é o termo mais correto? O termo mais correto é anestesiologista, né? Porque a especialidade no Brasil é considerada com o nome anestesiologia. É por isso, na então verdade. Não tá errado. Não, tá certinho, mas pode chamar de anestesista também, que não tem problema. Não tá errado, não, pelo contrário. É aquele é o cara que vem e apaga pra todo mundo poder fazer o trabalho. O objetivo é aquele negócio. O pessoal fala, você vai me colocar a dormir? Sim, eu vou te colocar a dormir e vou te acordar depois, porque é esse o objetivo, né? Sempre. Bruno, ninguém nasce médico, muito menos anestesista. Conta um pouquinho pra nós de onde você veio, como você chegou onde você tá hoje. Você não é aqui de Cascavel, né? Não, eu sou natural de Curitiba, na verdade, né? Nasci lá, cresci lá. Toda a minha formação profissional eu fiz lá também. Eu não tenho médico na família, assim, mais velhos que eu, né? Os meus pais são de formação engenheiro, administradora. E até me perguntaram esses dias, alguém no Instagram comentou assim, mas da onde medicina? Né? Sempre quis e tudo mais. E o que eu falei é o seguinte, eu lembro que antes de eu pensar em ser médico, diz a minha mãe que eu falava que eu ia ou ser presidente do Brasil ou astronauta. Então, praticamente, eu acho que é desde que eu me conheço por gente, não sei se por algum médico que eu frequentava, realmente eu não sei dizer da onde surgiu, mas foi um desejo desde sempre. Olha que curioso. Hoje mesmo eu entrevistei uma médica, ela estava contando que quando ela era criança, as primas, as amiguinhas iam brincar e elas brincavam com as bonecas. Ela não, ela abria a barriga. Então aquilo já veio com ela desde a infância, né? E você veio algo que aconteceu depois. Na verdade, assim, eu sempre fui uma pessoa que acho que eu me considero cuidadoso, eu sempre tive, assim... eu sempre tive talvez um pouco de empatia com as pessoas, então eu sempre me considerei assim uma pessoa que queria trabalhar diretamente com outras pessoas nesse cuidado, vamos colocar assim, né? E sempre é uma característica minha. E eu acho que a partir do momento que eu fui crescendo, isso daí acabou se incorporando no meu ser, vamos colocar assim, para ser médico, vamos dizer assim. Eu acho que foi a única coisa que eu me encaixei, porque eu nunca me vi fazendo nada diferente. Nunca, que delícia. Você fez Federal do Paraná em Curitiba? Sim, eu fiz a Federal do Paraná, né? E no final da faculdade que eu fui escolher anestesia, para te falar bem a verdade. Né? Você teve dúvidas entre outras especialidades? Assim? Tive. Na verdade, assim, durante um bom tempo da faculdade, eu tinha me dedicado a fazer otorrinolaringologia. Né? Que legal. Exatamente. Só que no final da faculdade eu vi que aquilo fugia um pouco do meu perfil. Na verdade, por mais que eu gostasse daquele cuidado do paciente, dentro daquela rotina de consultório, horário comercial, ou eventualmente de noite te ligar, aquilo fugia um pouco do meu perfil. Sabe? Daquele atendimento assim de que o paciente teve algum problema de noite, de madrugada, ele tem que ligar para você. Eu não tenho problema de fazer isso, claro, de jeito nenhum. Mas de lidar diretamente, às vezes, com família, não era algo que eu me encaixava. Eu sentia que faltava alguma coisa dentro do que eu gostava. E daí que me deram uma ideia, olha, você tem um perfil para anestesista. E eu não vou mentir. Era uma especialidade que eu até, em épocas da faculdade, eu até menosprezava um pouco. Sério? Sim, eu não enxergava
tão legal, vamos colocar assim, como eu comecei a enxergar mais pro final. E fui fazer um estágio na especialidade e eu me encantei. Aquela rotina de você estar dentro do centro cirúrgico, você poder mesclar conhecimento cirúrgico com o conhecimento clínico. Existe um consultório, claro, mas você faz, como é que eu vou te dizer, o manejo do seu paciente, por exemplo, num consultório, ele é um manejo geralmente um pouco mais lento, você investiga o paciente, você utiliza uma medicação e você vai esperar isso agir ao longo de, às vezes, semanas, dias, meses, enfim. E na anestesia, não. É dinâmico. Tudo que você faz vai ter um impacto ali na hora. Então, essa velocidade que você tem, exatamente, que você obtém os seus resultados, vamos colocar assim, talvez é o que mais tenha me encantado. Então, eu consigo fazer o meu trabalho e ver o resultado dele ali na hora. E por falar em estilo de vida, estilo de comportamento, você tem um estilo de vida super definido, né? Ah, com certeza. 1000 anos e não muda. Por exemplo, eu conheço você de vista, assim, já há vários anos e falo, gente, eu olho pra você, você tá igual fisicamente e o estilo de vida é o mesmo. Quando você morava em Curitiba, estudava, você já tinha essa pegada mais saudável, agitada? Já. Eu sempre gostei de atividade física, jogar futebol na academia, na academia não, na faculdade, até antes. Já tinha o hábito de frequentar academia, já até desde antes da faculdade. Eu sempre gostei dessa pegada mais fitness que a gente fala hoje em dia, né? Então, de se cuidar, não só saúde, mas obviamente estética também. Eu sempre gostei disso, na verdade. Sempre gostei de me sentir bem comigo mesmo, vamos colocar assim. Então, sempre tive, já entrei em Cascavel e mantive os mesmos hábitos. É uma delícia. E Cascavel hoje tem muitas opções legais, né? Tem bastante. Tem muita opção de esporte, de qualidade de vida em geral. Porque quando a gente fala em vida fitness, muita gente leva só pro lado estético. Mas é bem-estar emocional, bem-estar mental, corpo forte, mente forte, né? Uma saúde... Mente sã e corpo são, né? Na verdade, isso tudo gira em torno da tua autoestima. Você se sente bem com você mesmo, você tá com a autoestima boa, e como eu digo, não é só estética, mas você tá com a tua autoestima legal, você tá se sentindo bem, faz você desempenhar todas as tuas atividades melhor. Desde dormir melhor, até, enfim, trabalhar, o teu lazer. Produtividade, exatamente, né? Acho que o termo é esse, é produtividade. Você produz melhor. Hoje eu tava vendo até uma brincadeira, assim, um memezinho e tal, eu achei muito curioso. Vamos ver se isso se aplica à sua vida também. Eu tava vendo assim, como as pessoas conseguem estragar o lazer. Agora, existe uma produtividade do lazer. Você já parou pra pensar? Que, por exemplo, antes a gente era cobrado de produtividade em termos de produção, de grana, de resultados, de performance no trabalho, na carreira. Mas existe agora, assim, quantos livros eu vou ler no ano? Você tem que ter uma produtividade no seu lazer. Quantas séries eu vou ver? Por exemplo, meu lazer é corrida, né? Meu hobby. E daí eu vou lá e eu tenho que correr X quilômetros. A galera tá colocando meta até no lazer. Pra tudo. Isso, pra algumas pessoas, isso ajuda, pra outras, isso estraga a brincadeira, né? Não, mas com certeza. Assim, há quantas vezes vai pra academia por semana? Por que você não treinou? Ou assim, você não faz nada de atividade física? Isso é meio engraçado, até porque existe uma cobrança. Por um lado é bom, né? Que esse tipo de cobrança, querendo ou não, é um pouco saudável, né? Bem saudável, muito. Mas é algo que você planta lá atrás, já na infância e tudo mais, né? Falando em infância, conta um pouco pra gente. Como era o Bruno criança e hoje o Bruno adulto? Fale pra gente. Você era introvertido? Você era já extrovertido? Porque você fala super bem. Tô muito surpresa como você se comunica bem. Bruno, você é bem inseguro, calmo. Tem gente que é calma e fala devagar demais, né? Você consegue ter um ritmo muito dinâmico pra falar. Você sempre foi assim? Na verdade, não. Assim, quando criança, eu nunca tive dificuldade de fazer amizade. Eu sempre fui rodeado de amigos, assim. Bom, eu sou filho único, na verdade, né? Então, assim, eu sempre tive muita proximidade com primos, com amigos. Então, eu sempre gostei de ter gente perto. Então, isso me tornou uma pessoa... Das pessoas próximas, eu digo que eu era sempre comunicativo. Mas para pessoas que eu não conhecia muito, eu tinha um pouco de timidez, vamos colocar. Um pouco mais reservado. Talvez um pouquinho mais reservado. Mas nunca tive dificuldade de me misturar em lugar nenhum, né? Isso não era um problema. Mas falar em público, ou falar com câmera, isso foi algo que eu desenvolvi aí ao longo de muito tempo depois, do tempo que eu dei aula. Onde você deu aula? Então, eu dei aula durante um curtíssimo período de tempo para alguns alunos de medicina da UniOeste, né? Eu recebi um convite para participar dessas aulas. E depois disso eu ministrava cursos na área de estética, né? Então eu passei alguns anos fazendo isso, né? E isso, querendo ou não, você acaba se tornando uma pessoa obrigatoriamente mais desenvolta, senão você não trabalha, né? Claro. E quem era o Bruno durante a faculdade? O Bruno durante a faculdade, na verdade, assim, durante
primeira metade da faculdade, eu namorei, né? Metade da faculdade, a primeira metade. Então, não que eu não saía, não que eu não me misturava, mas querendo ou não, assim, tinha uma rotina um pouquinho mais... amigos até de fora da faculdade, que já eram amigos de antes, e a namorada. Depois, quando esse relacionamento acabou, nos últimos 3 anos da faculdade, aí eu era um cara que era um pouco mais extrovertido, me misturava melhor com os colegas da faculdade, viagens da faculdade, pouco mais de festa também, com certeza, não tem como dizer que não, né? Eu sempre gostei disso, os meus pais sempre gostaram de festa, churrasco. Sério? Sua família é pra frente, assim, Super, tipo, de se super. misturar e festa e coisa errada? De monte, a casa dos meus pais vive cheia. Sério? Super. Eu acho que eu vi uns stories da tua viagem aí de férias e tudo da tua família. Que gostoso, né? Gente. A casa da minha família é parecida também. Adoram. E cada vez que eu chego lá tem alguém diferente. Fizeram uma amizade nova, é alguém novo que tá precisando de amigo. Gente, brota gente. Igualzinho na casa dos meus pais. Toda vez que eu vou pra lá, eles contam de um amigo novo, não sei nem quem é. Nunca ouvi falar e tá lá o amigo novo jantando na casa. Amigo de infância. Vira amigo de infância, não é? Isso às vezes eu tem. Nem conheço a pessoa, ela já é amigo de infância da minha família inteira. Às vezes tem isso também. Eles sempre chegam com uma conversa. Não, era meu amigo da época de futebol, é meu amigo da época de colégio e estão lá junto de novo. Ah, não. Eu tô falando assim, da minha família. Conhece alguém, eles já gostam, já adotam, vira amigo de infância. Não, os meus resgatam mesmo. Nossa senhora, acho que principalmente Brota, depois que eles começaram a usar a rede social, Facebook, Instagram, eles vêm resgatando gente de monte. Sério? Ah, que gostoso. Família pequena em número, mas grande em agregar. Exatamente. Por isso que eu até tenho uma frase que eu brinco, assim, na verdade, estilo Velozes e Furiosos, que é daquele Toretto, que ele fala, né? Tipo, que a família é tudo. E eu considero minha família tudo. Mas a família não é só a família de sangue, né? Ainda mais eu, como eu falei, que eu sou filho único, né? Não tenho irmãos, assim. Então, quem eu considero minha família, obviamente, são meus familiares de sangue mais próximos e os amigos que eu incorporei nessa minha rede de família, vamos colocar assim. Então, pra mim, isso é tudo. Ah, que delícia. Tudo mesmo, assim. Na tua rotina aqui em Cascavel hoje, como que é a tua vida? Olha, eu sou bem acelerado no dia a dia. Parece que não, né? Mas o meu dia, às vezes, eu acho parece que é assim. É que, na verdade, quem convive comigo, assim, até no trabalho, até fala que eu sou bem calmo, na verdade, assim. Porque eu penso pra fazer as coisas, eu sou um pouco mais tranquilo. Eu falo bastante quando eu tenho um pouco mais de liberdade, claro. Mas, na verdade, eu sou até tranquilo. Só que eu brinco que meu dia tinha que ter umas 30 horas. Porque eu levanto quase que sagrado 5 horas da manhã, praticamente todo dia. 6 horas da manhã eu tô na academia. 7h30 da manhã eu tô no hospital. A minha rotina alimentar é quase que sempre a mesma. Eu tento, não é seguir uma dieta exagerada, mas assim, tentar comer um pouco mais saudável durante a semana. O meu trabalho no dia a dia, ele varia um pouco dos dias que eu preciso estar no hospital por conta de demanda de cirurgia, né? Às vezes não tem tanta demanda para todos nós da equipe e eu consigo umas folguinhas. E é nesses horários que eu acabo indo fazer o treino de luta, de kickboxing, que virou minha paixão hoje em dia, assim. Eu estou viciado, vamos colocar assim, né? E eu acabo encaixando quase todos os dias. E daí, assim, de noite, minha rotina geralmente é ficar em casa ou sair para jantar com a minha filha. A gente tem um hábito muito grande de jogar videogame, eu e ela. É uma Sério? coisa. Então essa acaba sendo a minha rotina. E final de semana, geralmente eu viajo para Curitiba, Foz do Iguaçu. É difícil quando eu não tô de plantão eu ficar em Cascavel hoje em dia. Eu acabo sempre saindo da cidade. Isso de jogar videogame no final do dia, sabe? Pra quem não trabalha com um trabalho que provoca tensão, pressão, responsabilidade, as pessoas veem muitas vezes esses hábitos assim, como se fosse uma fraqueza, como se fosse uma infantilidade ou uma fuga, por exemplo, luta todo dia, ou então videogame no final do dia todo dia. Tem alguns outros profissionais, né, que, por exemplo, no final do dia vão dar um pau de carro, vão fazer outro esporte que seja isso. Mas sabe que existe uma característica assim comum, você consegue ver um pano de fundo comum que é descomprimir aquela responsabilidade, porque quando você está ali controlando a anestesia de um paciente, uma cirurgia complexa, você está com a vida do paciente nas tuas mãos, junto com o cirurgião, junto com o gastro, junto com o neuro, sabe? Junto com todas as especialidades, você está ali naquela responsabilidade junto, né? E no final do dia não tem como não sentir essa pressão sobre os ombros, né? E a gente sente mesmo, na verdade, assim, porque a gente brinca, na verdade. Isso eu até escutei uma vez, eu estava na residência num congresso americano que eu fui, e era o tema de abertura do congresso. Que o comparativo do trabalho do anestesista era como se fosse um piloto de avião. Então, assim, você tem um momento crucial na hora de levantar voo, né, que é o início do ato anestésico cirúrgico, vamos colocar assim de maneira mais técnica. Você tem o percurso
do voo, né, que seria a cirurgia, que na grande maioria das vezes transcorre de maneira tranquila. Você não deixa num piloto automático, 100%, assim como o avião. Você tem que ficar de olho. E você tem aquele momento do pouso, que é o despertar do paciente, que também é um outro momento crítico. Então, assim, é uma especialidade que você trabalha com vidas, você trabalha com situações de risco e é de muita atenção. Na maioria das vezes, como é feito de maneira controlada e organizada, você não tem intercorrências. Mas quando tem, você tem que estar pronto para responder na hora. E isso gera tensão, isso vai refletindo em você depois. Você não tem como não absorver um pouco disso. E é disso exatamente que você está falando. Essa válvula de escape que você acaba achando de outras maneiras, né? Todo mundo tem que ter. Claro, e por exemplo, em outras especialidades, vamos usar aqui, por exemplo, um cirurgião plástico. O cara, ele não faz cirurgia todo dia, né? A maioria acho que não faz cirurgia todo dia. Tem uns dias em que faz Tem o seu dia pós-operatório, cirúrgico, consulta, tudo. Daí tem exatamente. os dias da semana, ou o período, né, em que faz a cirurgia. Sim. Não passa tanto tempo em centro cirúrgico quanto você, né? Ninguém passa tanto tempo em centro cirúrgico dentro da área médica quanto o anestesista. Tem anestesista que fica 100% do seu tempo de trabalho. Eu, na verdade, na minha equipe, nós dividimos os nossos dias de consultório, então eu acabo indo para o consultório de avaliação pré-anestésica umas 2, 3 vezes por mês. Mas o resto do tempo é lá dentro. E em épocas de pico, às vezes eu fico 12, 14 horas lá dentro. Então é muito tempo lá dentro. É muito tempo mesmo. Tem que ter perfil. Você estava falando agora da tua equipe. O Bruno trabalha com a equipe, você é sócio, né? Sim. Da Anestevel. Exatamente. Como funciona esse trabalho de vocês? Achei bem interessante. Então, na verdade, assim, isso é bem comum, não só aqui em Cascavel, mas até em outros locais, você ter o que a gente chama de grupos ou equipes de anestesia. Né? Então, assim, nós somos hoje em dia em 12 sócios, é uma equipe já consolidada, com mais de 30 anos já de atendimento aqui em Cascavel. Nós 12 trabalhamos de maneira bem harmônica, vamos colocar assim, dividimos as nossas rotinas de trabalho, dividimos as responsabilidades dos pacientes, podemos nos dar ao luxo de tirar férias enquanto o resto trabalha, e a gente consegue fazer isso de uma maneira que funcione bem, que a gente consiga prestar isso com bastante qualidade para o nosso paciente e qualidade de vida para a gente. Né? Nós trabalhamos somente no Hospital Policlínica, é o único local que a gente trabalha, e além disso a gente trabalha numa clínica de imagem que é anexa ao hospital, né? Mas querendo ou não, a grosso modo faz parte do hospital, e temos o nosso consultório ali perto. Né? E a gente consegue se dividimos as nossas escalas. São quantos membros? 12. 12? Vocês conseguem tirar férias. Claro, né? A gente precisa de um descanso, né? Eu gosto de viajar, né? Então... E agora falando em férias, falando em viajar. Gurias, vou falar pra vocês agora minha dor de cotovelo. Quando eu fiquei indignada com o Bruno, porque modéstia à parte, né? Uma coisa que eu sempre gostei, sempre tive como objetivo de vida viajar mais, conhecer culturas diferentes, lugares diferentes, experiência mesmo, porque é o que a gente leva nessa vida, né? É o que toca a alma da gente viver experiências diferentes. E daí, quando eu conheci o Bruno, ele era a única pessoa jovem, tipo, mais ou menos próximo ali, né? Que convivia, mais ou menos mesmo círculo social, mesma cidade, que conhecia mais países do que eu. E daí eu falei, como assim? Como assim, gente? E nos últimos anos ainda você disparou na frente, né? Eu gosto bastante de viajar. Antes da gente começar o podcast, eu troquei 20 segundos de ideia com ele. Falei, nem vou mais tocar nesse assunto, porque não dá. Não dá pé. Bruno, quantos países você conhece? 39. 39. De cabeça é difícil lembrar, né? Eu não vou conseguir lembrar de todos 100% assim, se a gente perder muito tempo. Mas sempre tem aquele que marca, né? Tem aquelas Fale viagens... alguns pra nós. Bom, começar então por um que marcou muito, a Nova Zelândia. Durante a faculdade, eu morei 3 meses na Nova Zelândia. Né? Legal. Sim, foi a convite de um amigo meu brasileiro que morava lá. Nós tínhamos um amigo neozelandês. Eu acabei conseguindo uma passagem de última hora, assim, pra lá não precisava de visto. Falei, cara, eu não tinha tanta grana assim. Falei, cara, putz, como é que eu vou fazer? Ele falou, não, eu te arrumo um emprego, fica tranquilo. E ele era vendedor de carro. E eu fui lavar carro na loja e consegui me bancar. Basicamente, no tempo que eu tava ali, juntei uma graninha e consegui até viajar durante o tempo que eu tava lá. Então, foi uma experiência memorável. É um país assim... Com quantos anos? Eu tinha 21 anos na época. Nossa, super novinho. Sim. Com quantos anos você começou a faculdade? Ou foi no meio? Com 17. Com 17? Foi no meio da faculdade. Foi no meio da faculdade. Cara, você meteu o louco. A minha mãe morreu de medo na época. Ela falou, esse moleque vai largar essa faculdade, vai ficar na Nova Zelândia. Eu falei, sério? Não, mãe, tá louco. Eu não ia duvidar. Então, o país é bem convidativo, eu não vou mentir pra você.
É um país que recebe muito bem gente de fora, é um país muito bonito, é um clima muito agradável. Olha, balançou. Não vou mentir pra você que balançou, mas eu gosto da minha Além dessa família. experiência de viver e tal, teve alguma coisa que você falou, esse é o produto neozelandês, que é o que você indicaria para turismo? Olha, a Nova Zelândia é um país que boa parte da renda do país vem de turismo. Eles recebem muito turista. Por isso, a recepção. Exatamente, mas tem uma cidade no sul do país chamada Queenstown, que ela é considerada aí a capital mundial dos esportes radicais. Então, assim, você vai ter bug jump, paraquedas, rafting, speedboat, aqueles barcos que vai nos canyons, assim, em velocidade. Então, tem várias atividades bem interessantes. Lá é um espetáculo. E dessas quais você já fez? Bug jump, paraquedas, Eu não speedboat. fiz, nunca fiz paraquedas, você acredita? Eu Já me fiz. ensaiei algumas vezes e eu queria fazer em Dubai. A última vez que eu fui pra lá, ai, não consegui ter vaga, não tinha disponibilidade de vaga pra eu fazer o jump. E fiquei chateadíssima. Falei, ai, É paraquedas é muito fantástico, massa, é né? fantástico. É uma coisa que eu queria ter tempo, disponibilidade, enfim, para continuar fazendo. Um hobby aqui. Eu tenho alguns amigos que me convidam, que são daqui, inclusive, que são fascinados. Eu fiz esse salto na Nova Zelândia, né, com o que a gente chama de tandem, né, que é com o instrutor junto contigo. E anos depois, no Brasil já, eu fiz o curso, cheguei a fazer um salto, mas daí na época acabei parando, a minha vida tomou outro rumo e eu não continuei. Mas eu acho super interessante. Super legal. E quais outros, mais 2 países, assim, pra você marcar? E assim, teve 2 viagens que me marcaram bastante, que não tem como não marcar, né? Que, querendo ou não, Maldivas, teve um lugar que... É um sem lugar que dúvida. realmente, assim, que não tem nem o que falar, né? Eu falo pra todo mundo, sabe o quê? Que Maldivas é o único lugar que é pessoalmente igual ou melhor do que é nas fotos. Igual ou melhor que nas fotos, exatamente isso. É surreal. Porque tem umas coisas que a lente da câmera não consegue captar. Por exemplo, aquela mistura. Ou à noite, por exemplo, a câmera à noite, né? Quando você filma durante o dia, dá pra ver exatamente como é. À noite você tá, tipo, a lua tá clara, reflete naquela areia branca, fica uma noite clara, fica um negócio muito diferenciado. Parece que você tá num filme, num desenho. Parece que você tá num filme. É o melhor exemplo. Aquele filme da Lagoa Azul, que nem foi gravado lá, não chega nem aos pés. Não mesmo. Não chega Em que nem aos ilha você pés. ficou? Eu não me lembro o nome da ilha, mas eu fiquei num hotel chamado Residence, né? Eu não me lembro, era pro norte do país, não, pro sul do país. Era bem pro sul do país, era uma das últimas ilhas no sul, na verdade. Agora, de nome, acho que era Falumafushi, se eu não me engano, acho que era isso. As diferenças. Eu fiquei numa ilha americana, que é os donos do hotel e etc. são americanos. Por quê? Porque eu gosto de drink, música, e daí nas outras ilhas tinham várias proibições de coisas que não podiam fazer e tudo mais, não tinha tanta coisa pra fazer. Tinha jet ski nessa ilha pra você alugar o jet ski, dar um rolezinho e tal. Então a gente escolheu por vários motivos uma ilha que era americana. Era legal, todo dia no Sunset tinha DJ, Esse era a mesma pegada. fervinho. Era a mesma pegada? Mesma pegada, Porque drink. tem uns que são muito lua de mel, né? Que é tipo, ficar lá Tem. e é só ter um quarto e você. E assim, Maldivas muita gente não sabe, né? Mas é um país islâmico, né? Islâmico. Então, assim, na verdade, assim, fora do resort, não pode beber na rua, não tem nem... Os restaurantes, se você da cidade, deve ter muito pouca bebida. Eu andei muito pouco pela cidade mesmo, Eu nem fui na né? cidade. Mas, assim, Eu tive bebida apreendida. Você teve? me falaram que não podia entrar. Eu nem carreguei, na verdade. Nem cogitei carregar, porque alguém tinha comentado comigo isso daí. Pois é, eu vi lá as listas de bebidas que tinha no hotel e tal, e daí eu quis levar um champanhe diferente, e daí na chegada eles confiscam e te devolvem quando você tá saindo do país, quando você vai embora. Exatamente. Ah, não, eu lembrei agora. Lembrei. Não tive confiscado, não, sabe o quê? Eu tive que beber no aeroporto. Eu descobri que eles confiscavam, e daí eu falei, não, vamos colocar gelar e vamos beber no aeroporto. Daí a gente bebeu e embarcou. Nessa viagem. Você foi de hidroavião também? Não, eu não fui de hidroavião, porque a ilha era muito longe. Não, Muito longe? Era bem longe. Não, dava 1 hora de voo comercial. Era bem longe da capital. Bem Era longe. bem longe. Como que é o nome da capital mesmo? É Malé. Malé. Nossa, Malé? Acho que agora. É Malé, Malé. Eu alguma acho que é. coisa assim, Acho que alguma coisa é assim, isso né? aí. Acho que é Malé mesmo. Aquele aeroporto é uma bagunça, não é? É uma loucura. E pela quantidade de gente que circula, eu achei bem simples até Muito demais, simples, assim. muito Não simples. tava esperando, eu esperava que fosse melhor, assim. Até restaurante não tinha, praticamente. Eu acho uma loucura aquele aeroporto. E o hidroavião é uma viagem. Você não faz Eu ideia. queria muito ter feito isso. Cara, eu já andei com o avião da guerra, já fiz umas loucuras com, sabe? De avião pequeno, de jato também e tudo. Mas, gente, esse hidroavião era um negócio, os pilotos dirigindo sem chinelo. É só o pé Bem no na pedal. vibe da praia mesmo. É, totalmente. E as malas amarradas, assim, tu fazia uma selfie, a mala da galera atrás. Uma loucura. E daí pousa direto na água. E é isso, a onda, chacoalha. Pronto, Deus que É uma ajude. experiência diferente. Um dia, quem sabe, ainda faço uma dessa. Cara, Se eu voltar pra lá, eu quero fazer. olhando é legal. Dentro é uma adrenalina. Eu ria de nervoso.
Eu servi aeronáutica, na verdade, 2 anos, entre a faculdade e a residência. Então, eu tive a oportunidade de voar em alguns aviões, bem nesse estilo de avião de guerra, onde você até Rústico. se segura. Bem rústico, né? Então, eu te entendo. Eu não fui hidroavião, mas eu te Como entendo. foi essa experiência na aeronáutica? Conta um pouco pra gente. Cara, eu acho isso muito diferente. Então, você serviu como médico já? Como médico, como médico. Como eu tinha entrado na faculdade muito jovem, né, eu tinha adiado a minha entrada no serviço militar, então eu sabia que eu ia ser pego pelas Forças Armadas. Eu já tinha escutado que a aeronáutica era um lugar bacana de trabalhar, era um hospital, e daí eu me voluntariei, né, fui chamado, acabei ficando 2 anos, inclusive, antes de fazer minha residência. Era um hospitalzinho pequeno, 40 médicos. Você trabalhava a maior parte do tempo dentro do hospital, mas obviamente tinha toda aquela parte de militarismo, marchar, missões. E então foi uma experiência muito, muito bacana no sentido de valores pessoais, patriotismo, disciplina, e ajudou também a aprender um pouco de medicina, né? Porque querendo ou não, todo mundo que se forma na faculdade sai meio cru. Né? Você sai com um pouco de receio de confiar em você mesmo. Isso é normal, todo mundo passa por isso. Eu converso muito com acadêmico e eu falo sobre isso. E lá, por eu estar num hospital com 40 médicos, com bastante especialista, te dava uma segurança bem legal para começar a trabalhar. Para mim, me engrandeceu muito a experiência, em todos os sentidos. Que legal. Muito mesmo. E o patriotismo, tem toda uma energia muito poderosa por trás, né? Eu acho isso sensacional. Totalmente. Nossa. Eu acho que eu vi. Quando eu fui fazer o termo de autorização ali pro Spotify e tudo com seus dados, quando eu pesquisei para encontrar seu CRM e tal, os dados, eu acho que eu vi um resultado disso e eu achei que não era teu. Não, sim. Foram 2 anos. A vida é comprida, né? Você já parou pra pensar? Já. Gente, a gente vive muita coisa numa vida só. E quando você olha pra trás, 3, 5, 7 anos atrás, você fala, gente, não parece que fui eu não sou a mesma pessoa. Eu tomo Ou cada susto. então, como as coisas mudam rápido. E mudam rápido, né? Eu tenho quase 40 anos, né? Então tem história. Quantos anos você tem? Eu tô com 37, né? É tão bom perguntar isso pra homem, a gente não fica constrangido. Eu até achei legal, na verdade, assim, eu tô mais experiente, né? Então é bacana. Não, 37. Não me incomoda. Feliz, cabeça boa, trabalhando, bem cuidado, vai embora. Com gente, certeza. 37 não é nada hoje em dia, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Quando eu ouvia, galera, quando eu tinha 20, 25, eu ouvia o pessoal falando isso. 30 não é nada, 40 agora não é velho. Eu pensava, ai, que papo de velho. Eu pensava igualzinho. Velho sempre fala isso. E agora sou eu falando. Igualzinho. 30 é jovem, 30 não é nada, a vida tá só começando. Eu tô mais perto dos 50 do que dos 20, se for fazer as contas, né? Então, assim, Sem não me contas, assusto. Não, sem não me contas. assusto. Não me assusto, não. Eu acho legal. Sério. Com certeza. Sabe uma pergunta padrão que eu faço para todos os nossos convidados aqui? Queria saber qual é a sua. Vários dos nossos convidados são bem experientes, são pessoas que já viveram muita coisa. E ao longo da profissão e da vida, tem sempre um momento que marca. Um momento que você fala, eu tô no mundo para isso. Foi para isso que Deus me colocou no mundo. Não sei se você acredita muito em Deus, energia, qual que é a tua crença? Não, eu acredito, claro, assim. Mas teve algum momento durante a sua carreira que você fez um atendimento, acompanhou uma cirurgia, ou teve um caso, um paciente, que você sentiu a graça a tocar você e você falou, cara, eu tô onde eu tenho que estar. Ou se realizou, assim, uma história que marcou tua história? Tiveram alguns casos, assim, que eu nunca esqueci, né? Que realmente, assim, me tocaram bastante. Mas, assim, talvez um dos casos, assim, que mais tenha me marcado, vou colocar positivamente, porque não vale a pena a gente entrar em histórias mais tristes aqui, né? Mas em histórias mais positivas, vamos colocar assim, foi uma situação, assim, de uma senhora, né? Que ela estava tratando um câncer, na verdade, né? E eu me sensibilizo muito, porque a minha mãe teve câncer, ela venceu essa doença, foi uma coisa que me marcou muito na época. E essa senhora estava já lutando com quimioterapia, e querendo ou não, a gente se identifica muito com a situação, né? Por você ter passado na tua família por algo assim, então me tocou bastante. E eu me lembro que eu atendi essa senhora no consultório já, né? E assim, para quem não sabe, nem sempre o paciente que a gente atende no consultório, nós fazemos a cirurgia, ainda mais numa equipe grande como a minha, a gente não consegue atender essa demanda. Mas coincidentemente, eu atendi ela e eu fiz a anestesia para a cirurgia dela. E já no próprio consultório, eu me sensibilizei muito, porque ela estava começando a perder cabelo, ela estava com uma filha junto ali que estava muito sensibilizada, e a cirurgia dela transcorreu bem, a cirurgia dela
não teve nenhuma intercorrência grande, mas ela passou por uma situação ali na cirurgia que manda um pedaço do suposto tumor para uma biópsia dentro da cirurgia para analisar o que a gente chama de margem, para ver se quando é retirado o tumor, a margem está livre. Uhum. E além de terem retirado com margem livre, o que tinha sido diagnosticado ali era uma lesão muito menos grave do que se imaginava. Né? E ela acordou feliz, ela não entendeu muito bem o que estava acontecendo, mas no dia seguinte eu fui visitar, ela já sabia do diagnóstico mais positivo, e assim, elas choraram junto comigo, assim, e tal, e eu me emocionei bastante, porque querendo ou não, assim, não só pelo paciente que eu atendi, mas também por te tocar, por te remeter a algo que você já viveu. Pessoal. É muito mais fácil. Isso me sensibilizou bastante. Realmente, assim, porque eu me lembrei de tudo que minha mãe passou, né? E eu pude contribuir para aquele momento. E eles me agradeceram muito por ter... Não que eu fiz mais do que eu normalmente fizesse. Eu fiz o meu trabalho como eu faço com todo mundo. Mas talvez... Você conseguiu ver a sua mãe, talvez, naquela paciente? Se ver ali, né? E eles me agradeceram muito pelo tato, pelo atendimento, pelo carinho. Até ganhei um vinho depois, na verdade, assim, de presente, né? Então, assim, eu achei assim, bem bacana. Mesmo, foi um carinho mesmo, assim, não precisava, na verdade, assim. E criou-se uma relação bem bacana. Né? Ai, Então, isso me tocou bastante. Isso mexeu muito comigo. Você contando agora, você contou uma história de tocar a alma e tudo. E isso me despertou umas lembranças aqui. Gente, eu já fiz várias plásticas, isso não é segredo. Na internet eu já contei, todo mundo sabe, acho que são 9 ao total. Tá experiente? Tô experiente com anestesistas. E daí, eu não lembro de nenhum anestesista. Você acredita? Gente, isso é muito injusto, muito injusto. Você aí que toda hora faz plástica também, isso é pra mim o que eu tô falando pra eu ouvir, porque isso é muito injusto, eu não lembro, não tenho os créditos, o reconhecimento. Aí já vou mandar um beijo, um abraço, gratidão, tô viva, tô top, ficou tudo show. Só que, gente, como assim a gente não lembra do anestesista? Isso é muito injusto. Vocês não ganham crédito pelo trabalho, estão lá junto do sofrimento, não estão lá para ganhar os parabéns no resultado 6 meses depois da rino. Praticamente nada. Mas já me aconteceu alguns episódios engraçados durante a anestesia. E eu acho que talvez você também já passou alguns, né? Alguns, com certeza. Gente, eu já levei aquela anestesia que você respira o gazinho. E, foi engraçado, né? Eu tava fazendo um procedimento íntimo e eu fui fazer, era com um dermatologista, e ele foi fazer anestesia pra mim com o gás, aquele gás que você fica meio louquinha e tal, sabe? Esse deve ser o óxido nitroso. Porque, assim, era isso. Em anestesia, hoje em dia, pelo menos aqui no hospital, a gente usa muito pouco, né? Isso aí, hoje em dia, o que eu vejo é o pessoal utilizar mais em clínica. Claro que se usa em hospital. Se usa em hospital, claro. Mas aqui no nosso, a gente não tem esse hábito. Gente, eu fiquei falando. Eu acho que minha adrenalina subiu de nervoso na hora do procedimento. E fiquei falando. Eu lembro que eu falei muito, que eu não parava de falar. E eles falavam, fica calminha, pode ficar quietinha. E eu não parava de falar. Só que eu não lembro uma palavra do que eu falei. E eu morro de medo até hoje. O que tanto que eu falei? Você já viu a paciente ficar falando no centro cirúrgico assim? Então, isso eu não vou dizer pra você que às vezes não acontece, né? Mas como, querendo ou não, é muito desconfortável pro paciente, e às vezes para toda a equipe, quando a gente entra numa situação onde o paciente quer falar um pouco mais, a gente aprofunda geralmente a sedação, já que a gente está num ambiente muito mais controlado que num consultório, justamente para poupar o paciente de se expor. A gente tenta sempre cuidar disso da melhor maneira possível. E a pessoa fala o que quer ou o que não quer, né? Acontece, né? Porque as drogas anestésicas, até certo ponto, elas acabam funcionando muito parecido com o álcool, né? Antes dele te deprimir de verdade, ele te desinibe, né? Então, você fica mais soltinho no começo. Isso é normal. Todo mundo fica, nem todo mundo fala. Ai, gente, tô chocada. Não acredito. Isso faz parte, mas a gente é treinado para isso. Pra superar essa fase rápido, Exatamente. Né? Não deixa a pessoa naquele limbo. Não, porque não é o objetivo. A gente não quer constranger Claro ninguém, que não, tá louco? não, né? não, Então, jamais. assim, é desconfortável pro paciente, é desconfortável para todo mundo que tá em volta. Então, a gente Agora, já coloca para dormir rapidinho. Lembrei, sabe o quê? Um anestesista, quando fui fazer minha primeira rinoplastia, ele falou pra eu rezar junto. Eu tava sozinha, eu lembro, eu tava bem assim, meio chateada de ter que fazer a rinoplastia e tal. E daí eu falei. Eu lembro que era uma época que eu tinha muita coisa. Eu tava. Sabe quando chega o momento e você tava com tudo. Você tava preparada, mas passou muito rápido o tempo. E daí eu falei, eu tô um pouco agitada e tal, né? E daí ele perguntou: você é acostumada a beber e tal? Eu não. Daí ele falou, então vai pegar bem facinho, não vai ter nada e tudo, né? E daí ele falou, quer rezar? Eu falei, eu quero.
Ele rezou junto comigo. E eu não lembro a pessoa que era. Olha que injusto. Mas é bem aquilo que eu te falei no começo. O anestesista, ele tem que estar acostumado a estar fora dos holofotes da cirurgia, que você não vai ser lembrado. Esse caso que eu comentei dessa paciente que eu me envolvi um pouco mais por conta da situação, de lembrar e fazer alguma coisa, isso não é a tua improvável. rotina. Não é o que acontece. A maioria, ninguém lembra da gente. Muita gente nem sabe que anestesista é médico. Isso é muito comum. Mentira. Juro pra você, juro pra Eu você. sei porque eu sempre tinha que pagar a consulta, daí eu sabia. Não, mas isso é comum mesmo, isso é bem comum. Sério? Muita gente não sabe. E agora eu lembrei, quando eu fiz a cirurgia, eu fiz uma microlipo e uma cirurgia no bumbum. Você acredita que eu acordei no meio da cirurgia? Pode acontecer também, né? Pode, né? A gente chama isso de ou despertar ou consciência intraoperatória. É um evento que a gente sempre tenta evitar de todas as maneiras possíveis, porque você está contando numa boa, mas isso pode gerar traumas em alguns pacientes. Então, Pra mim foi muito engraçado. E a posição em que você fica pra fazer essa cirurgia é uma posição sinistra, né? E daí eu lá numa posição super deselegante, e daí eu acordei. E eu senti, daí eu falei, doutor, eu tô sentindo. E daí ele falou, não, fica calminho, a gente tá terminando. Eu acho que talvez estavam fazendo ponto, alguma coisa assim. E daí eu lembrei disso 10 dias depois que eu voltei da cirurgia. Eu tava em casa, no pós-operatório de recuperação, e eu lembrei. E eu falei, gente, será que eu tô sonhando isso? Será que eu tô louca? E eu cheguei no médico numa consulta e falei, doutor, eu lembro disso, disso, disso. Isso aconteceu ou eu sou louca? E ele falou, aconteceu, você lembra? Eu falei, lembro. é porque assim, na anestesia, nem sempre o paciente tá sob anestesia geral. Às vezes é só Às vezes é sedação. uma sedação. Às vezes a gente tem o que a gente chama de sedação consciente, onde o paciente está acordado, ele está cooperando, mas ele não vai lembrar de nada. Uhum. Então tem várias modalidades. Então a maioria das que o paciente lembra e fala, eu acordei durante, é porque ele estava sedado. Ele não estava sob anestesia geral. Uhum. Quando é sob anestesia geral, aí sim é uma situação muito traumática. Tem um exemplo, acho que de um filme chamado Awake, A Vida por um Fio, que daí é assim, eles dramatizam muito, né? Mas o rapaz faz uma cirurgia cardíaca, e ele acorda no meio, ele sente tudo. Não vou te dizer que um evento assim é impossível. Não é, mas é muito improvável e é o que a gente mais tenta evitar. Porque é uma pergunta que a gente recebe muito no consultório. Mas eu vou acordar no meio? Não, claro que você não vai. Porque não é o objetivo. De maneira nenhuma. Isso é um dos grandes cuidados que a gente tem. Como eu falei, é colocar dormir, é fazer acordar, mas é cuidar durante todo o percurso, né? Então, o objetivo é que isso nunca aconteça. E na lógica da minha cabeça, vocês deveriam ser a pessoa que a gente mais lembra. Porque, né? Obrigado, é o primeiro, né? é Obrigado. o último a ver e o primeiro a ver quando acorda. Então, teria que lembrar, né? Mas por conta das drogas anestésicas, né, isso faz com que você perca um pouco da memória antes de entrar o medicamento e logo depois de você despertar. Então, é muito difícil você ter essas memórias de maneira clara. Mas são engraçadas. Pra quem leva na brincadeira como eu, gente, as sim. memórias de anestesia são Não, engraçadíssimas. desse jeito que você está contando, sim. E graças a Deus, assim, a maioria dos pacientes que eu vejo lembra de eventos assim, mais ou menos igual você. Mas a gente sempre escuta de alguns que ficam desesperados. Olha, eu acordei, pelo amor de Deus, não me deixa acordar de novo. A gente explica dessa maneira como eu te expliquei, Vai claro, cuidar e que tal. provavelmente foi uma sedação e a gente vai cuidar. Vamos passar para uma parte mais engraçadinha da nossa entrevista? Vamos lá. Para quem ainda não conhece essa prática aqui no nosso podcast, aqui nós temos vários assuntos que serão sorteados pelo próprio Bruno para nós fazermos umas perguntas aleatórias e conhecer um pouco mais a respeito da pessoa que você é. Vou contar um segredinho, um último assunto profissional aqui na nossa conversa. Vamos lá. Quando eu comecei a escolher as pessoas para chamar para entrevista, para fazer parte do nosso podcast, eu conversava com alguns amigos, pessoas que eu considero muito conhecedoras, influentes, que eu admiro, e eu abria o jogo antes de lançar o podcast. Isso é complicado, abrir a boca antes, né? Verdade. Daí eu chegava e falava, eu vou lançar um podcast entrevistando somente especialistas da área da saúde. Tem alguém que você acha que é interessante? Uma pessoa que se eu trouxer pra conversa, vai ser uma conversa legal, uma conversa alto astral? Bruno, não foi nem de uma nem de duas pessoas que eu ouvi teu nome, sabia? Pô, que bom. E como não é um médico que eu conviva, que eu faça consulta, nem nada, não me veio à mente em primeiro momento. E depois, quando uma pessoa falou, você precisa ver que pessoa que é o Bruno, que profissional que é o Bruno. Quer ver? Vou dar nomes aos bois. Aos bois não, aos gatos, tá? Vamos ver os nomes. Lícia. Lícia falou que você é um amor de pessoa, que você é sensacional, que tudo. Eu sou muito amigo dela, do marido dela. Tive presente em uma das anestesias da cesárea dela. A gente é muito amigo. Ricardo Muito amigo também. meu também. Giba. Quem mais? Giba cuida do meu carro. Gente, todo mundo.
sabe, pessoas que eu conversei assim, falei, não, temos que insistir no Bruno pra ele vir dar a entrevista, porque todo mundo gosta muito de ti. Obrigado. Uma pessoa muito É querida. muito bom ser E lembrado sabe que assim. ouvir isso na sua frente tem um valor, um peso, né? Mas pelas suas costas, o feedback é absoluto. Zero defeitos, todo mundo gosta de ti. Obrigado. Maravilha, Fico né? bem feliz de escutar Não, isso daí. eu fiquei surpresa, porque, tipo, eu conhecia você, e minha opinião sobre ti era uma pessoa legal, uma pessoa do bem, mas tranquilo, era isso, A gente sabe? se conhecia faz tempo. E mas, quem assim, tem a não oportunidade de te conversar conhecer mais, profundamente, né? fala muito bem. Obrigado. Vamos Fico ver o bem que você feliz. tem a falar sobre você aí. Ai, Boa ai, sorte ai. na escolha do Ai, nosso, ai, ai. do nosso Eu próximo. quero manter essa imagem, então, né? Tá louco. Aqui a entrevista? Não, tenho certeza que tem coisa boa pra contar. Ah, com Sorteia certeza. aí pra gente um assunto pra gente. Então vamos lá, vamos ver o que vai sair daqui. Ah, tranquilíssimo. Vinho e gastronomia. Bruno, conte pra gente, qual a sua comida e vinho favorita? Olha, por comida, não tem como negar pra você que eu amo churrasco. Mas a minha gastronomia preferida, de longe, é comida árabe. Sério? Sério. Chique, Eu sou delícia. fascinado por comida árabe. Fascinado. Então tem carteirinha, tem assinatura mensal lá do MoMA. No MoMA, no Monte Líbano. Monte Líbano eu amo também. Aurélio, né? Aurélio é um querido. Ele é muito legal, ele recebe muito bem. Nossa, até na verdade eu até vou mais lá do que no próprio MoMA. Porque o Monte Líbano tá sempre O MoMA aberto, é pra né? pedir, né? Então, é o Monte... Exatamente. Então, o MoMA, de comer lá, até tentei esses dias, mas acho que não tinha mesa. Não tenho certeza se eles estão atendendo lá. Não, é só delivery. Então é por isso. E os restaurantes de Foz, né? Nossa, aquele Castelo Libanês, Castelo Libanês. o Lemir. O Lemir. Eu gosto mais do Lemir, que pode ir um drinkzinho e tal. No Castelo Libanês me disseram que eles estavam começando a servir sobremesas, porque antes eles não serviam, era só sobremesas árabes, assim, e pronto, né? Porque eles são bem tradicionalistas, né? Sem álcool. Sim. E ali, na verdade, mas é que pra mim não teve problema nunca ali, porque toda vez que eu como ali é quando eu tô voltando pra Cascavel. Então eu não vou beber mesmo, tô dirigindo. Então, nossa, dá pra comer bem. E ali do lado da mesquita tem doces árabes, que eu sou fascinado por Você doce. gosta de doce? Eu adoro doce. Eu Ah, seguro, mas eu sério? adoro. Eu não sou muito do doce, não. Nossa, eu adoro. Eu gosto de doce gelado e molhado. Eu não gosto de coisa muito, tipo, doce enjoativo, extremamente doce. Mas Tu você já gosta? comeu esses doces árabes? Já, os que são folhados, com Tudo mel, com com pistache. nuts, com Nossa, tudo. eu sou São fascinado. gostosos, eu gosto também, eu sou mas... fascinado, assim. Nossa. Tanto Nossa, assim? eu amo comida árabe. E Amo. fora do Brasil, você já foi pra algum país árabe? Pra vários. Não, pra Quais? vários. Então, a gente comentou da Maldivas, né? Que é um país País árabe. islâmico, aham. Já fui pro Egito. Já estive na Jordânia, que a culinária é fora de série. Sério? Né? Fora de série. Nossa senhora. Dizem que é muito parecida com a libanesa, eu não fui ainda, mas é muito bom. A Malásia, muita gente não sabe que é um país islâmico. Não é árabe, mas é islâmico. Então tem algumas coisas da culinária árabe tradicional. Eu já estive em Dubai, Abu Dhabi, ali nos Emirados Árabes. Eu estive no aeroporto do Catar algumas vezes. Eu não saí para a cidade, mas lá dentro a gente acaba comendo também. A Turquia não é um país árabe, mas por ser islâmico tem bastante influência, então ali também. Olha, que eu me lembro mais ou menos isso aí. E a gastronomia te pegou. Nossa, no coração. com certeza. Eu já tinha esse hábito, porque, como eu disse, meus pais gostam muito de churrasco, de festa, e eles têm um casal de amigos desde sempre que é descendente de árabes, e eles ensinaram meu pai a fazer. Então, meu pai faz tem ainda um valor quibe cru, afetivo. faz hummus, faz babaganuche, ele faz tudo, na verdade. Então, eu como desde criança, né? Nossa. Ah, que maravilha. Eu já Sim. conheci quando eu era mais crescidinha, mas realmente é muito bom. Eu adoro. Não, é fora de E é série. saboroso, né? Um mix de acidez, textura, cremosidade, picância, tudo no ponto. É bem rico de sabor. Quem gosta de sabores fortes não tem culinária melhor mesmo, né? Exatamente. Eu tive também, eu esqueci de comentar, Zanzibar, na Tanzânia, que embora a Tanzânia seja majoritariamente cristã, a ilha de Zanzibar é majoritariamente... Bati aqui, perdão. Eu me empolguei aqui. Zanzibar é islâmico e eles têm uma mistura de culinária africana, Swahili, que se eu não me engano, árabe e indiana. É fora de série. Deve ser uma loucura, um tempero uma em cima do loucura, outro. e a Zanzibar, na verdade, é conhecido por ter sido antigamente, hoje em dia também, né? Mas um porto exportador de especiarias. Eles recebiam da Ásia e encaminhavam para a Europa. Então tem muito. Tanto que lá tem muito turismo de gastronomia, mas não de restaurante. De você ir aprender a cozinhar. Olha, ou descobrir novos ingredientes, né? Exatamente. Eu achei muito diferente isso quando eu estava lá. Que maravilhoso. E bebedor, o que tu bebe? Vodka, whisky, vinho? Olha, hoje em dia, assim, eu não sou assim de beber muito, sabe? Eu sempre gostei muito de chopp, não vou mentir pra você, mas não tomo com tanta frequência, mas ali um copinho ou outro final de semana.
Sempre gostei de vinho, mas nunca fui um grande conhecedor. Mas de uns tempos para cá eu tenho tentado entrar um pouco mais nesse mundo do vinho, né? Tenho tentado conhecer um pouquinho mais, experimentar algumas coisas e aguçar o meu paladar. Até um dos meus sócios, né, o Dr. Gerson, ele é um grande conhecedor de vinho e sempre eu tento conversar com ele para pescar algumas coisas. Mas ele manja muito de vinho. Mas Daí o fica Gerson é difícil. famoso. Sim. Entre quem aprecia e conhece, ele é uma referência. Com Eu conversei certeza. com ele para convidar ele para vir dar uma entrevista pra gente, porque quando eu falei a respeito de pessoas interessantes, com conhecimento para compartilhar, também ouvi o nome do Gerson. E eu sempre vejo ele. Tem evento no Paiolo, tem evento de vinho, tem um lugar e outro. E ele tá sempre. Envolveu vinho e vinho bom, E ele tá. conhece muito. Então, o pouco do que eu conheço, até aprendi com ele e, obviamente, bebendo um pouco. Mas eu não vou me considerar um conhecedor, assim, se eu for falar alguma coisa, eu vou passar vergonha, né? Então, não adianta. Você tem um rótulo favorito? Olha, eu recebi uma dica recente de uma vinícola chamada Los Demônios, lá de Mendoza, e eu acabei indo numa degustação com o próprio dono da vinícola e eu achei fantástico. Eu experimentei, assim, todos os rótulos da vinícola e eu gostei muito. Até tem um vinho novo deles, acho que é La Bestia é o nome, que é um que nem está no mercado ainda. Eles iam lançar a partir agora do mês que vem e estava na degustação, que eu achei fora de série. Legal. Fora de série mesmo. E eles são do tipo de vinícola que até o dono da vinícola falava assim, a gente não se preocupa com o tipo de uva. Né? Eles fazem um blend, eles fazem um processo de envelhecimento que eu não entendo muito, que acaba sendo único. O tipo de vinho que eles produzem. O resultado, eles se preocupam. Isso, o resultado. Nossa, exatamente, que legal. é bem isso aí. E você tem um prato que você faz, fala, esse é o prato do Bruno. Eu tenho o prato da Japa. Muita gente cozinha também, você cozinha? Cozinho. Eu gosto de cozinhar. Como eu falei que eu gostava de churrasco, então eu gosto de assar uma carne, gosto de assar um hambúrguer, mas o que eu tenho feito assim com uma frequência um pouco maior, eu tento pensar um pouquinho assim, em culinária um pouco mais saudável, né, pro dia a dia. Então, assim, eu gosto de fazer uma quinoa, onde eu faço um molho branco à base de leite de aveia, né? Eu não tenho nada de problema com lactose, com glúten, né? Mas eu acabei aprendendo a fazer. Então, assim, é um molho branco sem glúten, sem lactose, onde eu faço quinoa, acrescento algumas amêndoas e fica bem diferente. Daí, geralmente, eu coloco um mignon para acompanhar, com castanha ou com amêndoa também. É o que eu gosto Super muito de fitness. fazer. E como meu pai e minha mãe gostam muito de cozinhar, eu falei, o dia que eu descobri que esse prato é bom, foi o dia que meu pai aprovou e falou, tá aprovado, gostei. Ai, que delícia. É bom servir quem a gente ama, né? Com certeza. Então eu gosto. Quem comeu, gostou. Próxima perguntinha, vamos ver qual vai ser o tema. Sorteia aí pra nós. Vamos lá, então. Não imaginei que você cozinhasse. Adoro cozinhar. Eu ia chutar que você não cozinhava nada. Eu não cozinhava nada. Só que com a minha família morando 500 quilômetros daqui e eu gostando de comer bem, nem sempre dá pra restaurante, tive que aprender, né? Na marra mesmo. Então, Sua casa. Casa para as pessoas é um conceito muito subjetivo. Para algumas pessoas, casa é um momento. Aquele momento de estar com alguém tomando um drink. Se sente em casa em qualquer lugar do mundo, né? Principalmente quem já morou fora do país. Tem essa sensação que casa é algo subjetivo, né? Pode ser conversando com uma amiga, pode ser uma refeição, pode ser um prato de comida, por exemplo. Para mim, feijoada é casa. Para mim, sopa é casa. Tem algo para você que signifique casa, assim, que você fale, cara, em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento, isso para mim significa casa? Tem sim. Os momentos que eu passo com os meus filhos, né? Quando eu tô dentro de casa, assim, como eu disse, jogando videogame é uma coisa boba, na verdade, mas é uma coisa que eles esperam muito pra brincar junto. Então, isso acaba dando uma paz legal. Quando eu tô na casa dos meus pais e o meu pai tá cozinhando, que é algo que ele gosta de fazer, seja assar uma carne, seja fazer um pão. Meu pai aprendeu a fazer pão mesmo, já há muito tempo, então ele faz um pão caseiro, que é fora de série. E você come na hora quentinho? Quentinho, exatamente, um pão integral caseiro. Acho que essa é a melhor lembrança. Isso é algo que me remete a lar, porque ele aprendeu com a minha avó, que era a sogra dele, na verdade, não era nem com a mãe dele, e que ela morou muito tempo com a gente, então realmente é o que me remete a lar mesmo. Eu acho que o melhor exemplo é esse pão. Ai, que delícia, eu consigo imaginar, assim, sentir esse carinho, né, no pão. Nossa, é fora de série. E dentro da sua casa, qual é o seu lugar favorito, o lugar do Bruno? Quando você teve um dia bom, um dia ruim, quando você tem que refletir, ou quando você tem que comemorar com você mesmo, aquela conquistinha individual, qual que é o lugar do Bruno? Então, assim,
É meio clichê, na verdade, né? Mas é o meu sofá da sala, né? Querendo Cada ou pessoa não, tem o seu. assim, ele é um sofá bem iluminado, na verdade, tem uma vista bacana e com muita luz natural. Até de noite às vezes é ruim, porque dependendo da luz do poste ali, acaba iluminando demais, mas assim, brincadeira à parte, é um lugar assim que eu deito, eu consigo enxergar o céu, eu consigo dar uma relaxada. Esse é tua casa. Esse é Porque o... dentro da nossa casa ainda a gente tem aquele outro Tem, lugarzinho que a é a gente nossa sempre tem nosso casa, né? cantinho, né? Mas acho que de todos é ali. Eu fiz uma decoração bacana, sabe? Ficou um negócio muito aconchegante, vamos colocar assim. Que delícia. Então, realmente é muito gostoso. Pra mim, casa é aquele momento de silêncio, sabe? Sem agitação, porque como eu converso muito, o descanso para as outras pessoas é diferente para mim, né? Converso muito, fico muito tempo na rua, então dentro de casa, em silêncio, casa limpa, arrumada, em ordem, para mim isso é casa. Eu posso até estar na casa dos outros, viaja, vai para um Airbnb em um outro lugar, aquele silêncio, sem compromisso a cumprir, sem nada, para mim isso é casa, sabia? No meu cantinho dentro de casa. É Mas bom com também, certeza. né? Barulho não me incomoda. Não sei se é porque eu trabalho com ruído o dia inteiro, porque o pessoal não imagina. Mas assim, o monitor é bip-bip 24 horas, tá no hospital. Então, barulho não me incomoda. Então, assim, se eu tiver... Filhos também, né? Também, Você se criança acostuma. também. Mas se tiver o vizinho com som nas alturas, Durmo. eu descanso igual. Pra mim não muda nada. eu Nada, também. nada, nada. Que delícia. Vamos para a próxima perguntinha? Vamos lá. Se joga, Bruno. Suas perguntas estão muito fofas, né? Eu tô achando elas fofíssimas, fáceis de responder, sem se comprometer com nada. Você que montou esse... Ah, não, você tá com a mão doce aí. Não, você que montou a lista de perguntas. Vamos dar uma olhada aqui, vou deixar você ler então. Manias. Bruno, você tem manias? Você é metódico, disciplinado. Será que você não tem uma mania? Com Por exemplo, antes de certeza. anestesiar alguém, ou antes quando você acorda, quando vai dormir. Eu tenho, é até engraçado. Você falou antes de anestesiar alguém, até é engraçado que o pessoal dá risada, na verdade. Dentro do centro cirúrgico, para quem não conhece, a gente usa o que a gente chama de pijama do centro cirúrgico, que é uma roupa mais larga, né? Uhum. E eu tenho por hábito, né, toda vez que eu vou começar uma anestesia, justamente para a camisa que é um pouco mais solta, ela não contaminar nada, eu coloco a camisa dentro da calça. Então, assim, todo mundo dá risada. Falam que é um comparativo, tipo assim, o Rafael Nadal, quando ia fazer o saque, que mexia na cueca, mexia no cabelo. Essa é a minha mania. Eu vou fazer um procedimento mais sério, eu boto a camisa dentro da calça. E o pessoal dá risada, o pessoal olha e fala assim, nossa, tá ele fazendo isso aí de volta. Isso é a primeira mania aí que eu tô lembrado que eu tenho. Mas tem várias, na verdade, assim, a gente tem vários trejeitos. Eu acho que eu usei muito tempo óculos, então eu tenho às vezes mania de botar o nariz pra cima, assim, como se tivesse o óculos ali dentro. Acho que até hoje ainda tem, talvez você deve ter visto eu fazer isso. Deixa eu pensar. Eu acho que eu tenho mania de falar, depois que eu termino uma frase, entendeu? Eu não sei se eu falei aqui porque eu tô tentando me controlar, porque esses dias me corrigiram. Mas eu tava com muita mania de falar, entendeu? Então, Olha. eu tô tentando cuidar. Se te consola, eu tinha mania de falar tudo no diminutivo. Na intenção de tornar... Porque minha comunicação é um pouco mais agressiva, um pouco mais assertiva e tal. Então, eu tentava controlar essa comunicação da maneira errada. Então, eu queria me comunicar um pouquinho mais fofa, mais delicada, e eu falava tudo no diminutivo. Então, eu falava produtinho, Bruninho, queridinha, tudo no diminutivo. E daí eu tive que treinar isso também. Você tem que se corrigir permanentemente. Quem trabalha com criança faz muito isso. Eu já vi isso e já aconteceu de eu ter, por exemplo, consultado uma criança e na consulta seguinte, depois de ter falado um monte com a criança, fazer umas dessas assim. Eu acho engraçado. Eu fico meio envergonhado, dependendo da situação. Já aconteceu também. De ficar com uma mania... Já pegou mania dos outros? Ai, deixa eu pensar. Reparar os outros, a mania dos outros, quando você vê. Uhum. E conforme a gente fica mais velho, também nascem manias novas, né? Sempre, né? A gente acaba tendo um monte. Dentro do trabalho, é o maior exemplo que eu passo muito tempo. Esse da calça. Ou, às vezes, eu tenho mania de deixar a minha mesa organizada, as seringas, com o pacotinho dentro do lixo, com a ampolinha quebrada em cima do lugar. Então, fico tudo etiquetado. É até meio exagerado, às vezes. Não é sempre que eu faço, mas quando é um procedimento grande, eu deixo direitinho, assim. Isso é quase um pouco de toque, talvez, né? Não sei. Mas se eu fizesse sempre, talvez fosse. Desse jeito, talvez seja até bom. Organização, né? É. O problema é o quanto isso pesa, se dói, se machuca, se é exagerado. Daí, Exatamente. a organização extrema é bom. Mas eu, de verdade, assim, eu devo ter um monte de mania, quem convive comigo, e essas horas, essa tua pergunta, você devia fazer tipo aquele quadro do Faustão, assim, que pega um familiar pra contar uma história, pra contar. As manias do Bruno são essas. Porque as pessoas veem as nossas é mais manias, né? fácil. Eu tô com uma mania de trocar a fronha do travesseiro. Porque suja de skincare, daí dá acne, daí isso, daí aquilo. Agora eu troco as fronhas do travesseiro, tipo, Direto. 3 vezes na semana.
sabe? Só porque eu penso, ai, não sei, essa noite eu vou trocar a fronha, pronto. Mania de limpeza com Eu a vou fronha tentar. travesseira. Eu tenho uma mania. Agora que você falou mania de limpeza. Eu não posso sentir a minha mão melada de nada. Tem que estar Assim, sequinha. seca. Eu não me incomoda. Então, assim, eu lavo a mão, nossa, 300 vezes por dia. Olha. 300 vezes. Até assim, minha filha às vezes tá comendo um pirulito e tal, não sei o que, ou sei lá, comendo qualquer coisa que seja, e a gente vai, exemplo de novo videogame, ela vai lá e pega no controle do videogame, e eu falo, menininha, você percebeu que você tá com a mão melada no controle? Ela, não. Falei, Maria, pô, na boa, você sabe que o pai é chato com isso, vai lavar essa mão aí. Daí eu vou lá e limpo o controle com lencinho umedecido, limpo minha mão também de novo, essa mania eu tenho. Mania de limpeza. Com a mão, principalmente com a mão, assim, eu não gosto nem muito de comer com a mão, às vezes, pra não sujar a mão. Sério? Eu Aham. não, eu já gosto de comer com a mão, acho que é experiência diferente. Eu como, mas assim, me incomoda um pouco ficar com a mão suja depois. Eu já vou logo e limpo. Logo, logo, logo. Umas maluquices, né? Acho que todo mundo tem as Todo mundo suas, tem né? alguma coisa, com certeza. Vamos descobrir mais uma sua aí, então. Vamos lá. As bolachinhas estão muito de pazes com você. É verdade. Ah, Então, eu aqui querendo arrancar seu couro, falando, não, agora eu vou fazer uma pergunta difícil. Não gosto. Bruno, o que você não gosta? Por exemplo, o que você não gosta nas pessoas, ou que você não gosta no mundo, e você fala, poxa, isso podia desaparecer. olha, uma coisa que eu não gosto é fofoca. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Parece bem clichê falar isso. Mas, nossa senhora, o pessoal vem contar coisa dos outros. Quando é de algum amigo meu próximo, eu acho super engraçado, porque depois eu vou usar isso pra tirar sarro Claro. dele. Homem gosta de Exatamente. um bulizinho da amizade, né? Aí é legal. Aí é divertido. Agora, ficar escutando história dos outros, ou de mim, sei lá, eu não gosto. Não gosto mesmo, assim. O pessoal acha que eu sou curioso, às vezes, e vem assim, porque eu queria contar tal coisa. Falei, na boa, não sou curioso, não. Pode guardar pra você que eu não quero saber, não. Mas agora eu vou te contar algumas curiosidades a respeito de fofoca. Eu amo estudar, fazer curso, desenvolvimento humano e tudo. Existem várias teorias a respeito da fofoca, sabia? Existe mais de um tipo de fofoca, mais de um tipo de fofoqueiro, e todos eles dão indicativo de baixo desenvolvimento pessoal. Porque a pessoa, como você pode notar, quando uma pessoa, por exemplo, aquela história, né? Quando Pedro fala sobre Paulo, conhecemos mais Pedro do que Paulo. Então, o que as pessoas se apegam em contar, em passar pra frente, etc., diz muito sobre o que tá no inconsciente, naquele recalque, naquela coisa dentro delas, né? E não a respeito propriamente de quem tá falando. Ou então, quem não tem muito o que falar sobre si, daí vai buscar também. Tem umas pessoas que elas vivem num antro. Não sei se te vem à mente, assim, pessoas. Eu conheço algumas pessoas, assim, que eu já sei que se eu encontrar com aquela pessoa, ela vai querer contar uma fofoca. Eu evito a pessoa. Você acaba reprimindo, se afastando daquela pessoa. Exatamente. E ela vai vivendo num limbo energético cada vez mais baixo, né? Espiritualmente também falando, biblicamente, todo mundo fala que isso não é legal. Energia. Não, você vai repelindo, assim, fala, tomara que eu não encontre com a fulana no evento. Tomara que a fulana não fale comigo no Instagram, por exemplo, porque é uma pessoa que, se ela souber, já vai passar pra frente, né? Tem um cara que eu gosto, que eu acompanho, que eu consumo conteúdo, já assinei as assinaturas de conteúdo dele, tudo, que é o Ítalo Marcilli. Você sabe quem é? Sim, acho que ele é um psiquiatra, se eu não me engano. É um psiquiatra. Isso, eu já ouvi falar dele. Cara, pensa numa pessoa muito legal mesmo, com valores, assim, e tal. E eu fiz uma vez uma quaresma com ele. Uma quaresma, porque ele é cristão e tal. E eu não sou de igreja nem nada assim, mas eu gosto de seguir algumas coisas que eu acho que acrescentam muito pra gente se desenvolver espiritualmente. E uma dessas quaresmas era 40 dias sem fofoca. E era assim, sem falar dos outros, não necessariamente fofoca, de tudo que não fosse de edificar, sabe? Então era 40 dias sem falar dos outros, 40 dias sem ouvir ninguém falando dos outros, sem criticar dentro do relacionamento, dentro das amizades, dentro do meu trabalho, nem com os outros, nem comigo. Então, por exemplo, vamos sair você e o meu Bruno, a gente vai tomar um café. Falou dos outros, pessoal, tô fazendo minha quaresma, eu não posso nem falar, nem ouvir, falando de ninguém. Cara, morria. E sabe o que eu comecei a perceber? Eu tive que trocar de personal, você acredita? Porque eu chegava na academia e eu queria contar, porque alguém não sei o quê, porque não sei o quê, e eu já não queria ouvir mais. E eu comecei a perceber que quando a gente vai filtrando essas energias pesadas, esses hábitos ruins... A vida fica mais leve. A vida fica mais leve. A gente acaba tendo que excluir algumas pessoas da nossa vida, porque essas pessoas não veem o quanto elas estão pesadas, né? E elas estão fazendo mal pra elas também, né? Porque acabam sendo rejeitadas. Mas depois dessa quaresma, mudou minha vida e eu levei pra minha vida. Por exemplo, eu escutei uma crítica pra alguém. Primeiro, filtrar. Será que essa pessoa tá falando isso por quê? Nem me diz respeito, não é da minha conta, sabe? E esse negócio. Então, cara, eu fiz uma quaresma sem fofoca. E era difícil.
convivendo com as mesmas pessoas, eu tinha que lembrar elas 10 vezes. Elas falavam, não, mas isso não é fofoca. Eu falava, sim, vocês estão falando, a pessoa não tá aqui. Fala A pessoa pra não ela. percebe. Tal. As pessoas não percebem mais. Não percebe. Eu não gosto mesmo. Mas eu sempre fui alvo de muita coisa. Esses tempos eu tava conversando com meu namorado e falei, qual que foi a primeira vez que eu sofri um ataque virtual, com um hate, um cancelamento, qualquer coisa assim? Gente, eu tinha 14 anos. Fizeram um fake meu. Gente, olha só como que eu comecei a ficar famosinha na escola. 14 anos. Fizeram um fake meu. No Orkut. E daí, esse fake escrevia coisas num grupo que se chamava Fofocas de Cascavel. Tu já ouviu falar essas histórias ou não? Já escutei algumas coisas parecidas, com certeza. E daí lá escreviam coisas horríveis sobre mim. Devia ser uma criancinha da minha escola. Que não gostava de você, com certeza. Ou no meu condomínio, não sei. Iam lá e escreviam coisas horríveis sobre mim. E daí as pessoas liam lá naquele negócio e já sabiam o meu nome. Não é que era diferente, tipo, um apelido não era o nome, um sobrenome conhecido e tal. Ainda mais uma cidade de Cascavel pequena, entre aspas. Naquela época era menor ainda, né? Sim. E daí foi indo. Depois fizeram fakes no Fotolog. Pegavam o meu Fotolog, eu postava uma foto, alguém pegava a foto do meu Fotolog, eu jogava naquele Fotolog fake e escrevia umas coisas, tipo, baixaria. Mas Curitiba era igualzinho, também tinha. Tinha isso também? Claro que E daí eu falei, olha, fiquei famosa com uma fake news. Nem era eu lá escrevendo, xingando os outros, comentando tudo quanto é coisa. E era um fake. Então, a fofoca faz parte. Todo mundo sofre, né? Isso sempre teve. O bullying sempre teve. Isso daí... Mas eu vejo, sabe o que? Os homens levam diferente. Tem muitos amigos meus, meu irmão, meu cunhado, meu padrasto, meu pai. O bullyingzinho da amizade tem aquela provocaçãozinha que daí é diferente, né? No meu grupo de amigos, assim, que a gente tem mais intimidade, nossa senhora. Zoeira. Zoeira sem limite. Não para né? nunca. E não tem freio pra nada, tem que até cuidar. Por isso que eu não vou nem falar muito disso pra não soltar um palavrão aqui no meio. Não soltar uma zoeira, eu também dou uma zoeira. Tem que cuidar. E eu gosto dessas brincadeiras mais picantinhas, principalmente quando você tem intimidade. Sim, com certeza. Tem gente que não gosta de brincadeira, porque é meio dodói e tal. Mas pra mim, quando alguém faz uma zoeira comigo, um bullyingzinho, uma brincada assim, eu me sinto até mais querida, porque eu falo, a pessoa gosta de mim a ponto de falar da brincadeira comigo. Com quem eu tenho intimidade, eu não ligo, não. Não me incomoda, assim. Ou é até uma maneira de você dar não uma forçada na intimidade, mas falar, eu gosto de você, vou brincar contigo. Mas isso aí a gente aprende, né? Tomando porrada da vida, né? Então, assim, com os meus amigos ali, cara, se você não aceitasse, você não tava no meio. Daí que pega o apelido. Exatamente. Todo mundo teve algum na infância, né? Normal. Não, eu acho que isso que você não gosta é unanimidade, ninguém gosta. E quem gosta tem que consultar se tá bem, né? Eu sei que a resposta foi meio clichê, né, na verdade. Mas eu tenho que pensar em alguma outra coisa que realmente eu não gosto, que me incomoda. Porque, na verdade, pra te falar bem a verdade, eu sou um cara, pra quem convive comigo, eu sou bem zen. Eu vejo isso. É muito difícil, assim, chegar pra você e falar, nossa, eu não gosto disso, assim. É muito difícil, porque eu tento não deixar com que o que tá ao meu redor me incomode. O exemplo do barulho, do ruído, assim, não me incomoda. Silencia. Tipo assim, óbvio que é irritante, mas assim, tipo, não me incomoda. Eu entro num mundinho particular ali e... Isso é maturidade também, né? Talvez seja isso. A gente aprende a lidar com muita coisa, né? Com certeza. Nossa, se a gente olha pra 15 anos atrás, 10 anos atrás, você fala, gente, quem diria? Coisas que te incomodavam que hoje em dia você dá risada. Às vezes minha filha vem passar um problema na escola, assim, que eu passei por um problema igual, por exemplo, e eu tento explicar, mas na cabeça dela é o fim do mundo, né? Mas a gente não liga pra algumas coisas. Isso é o drama adolescente. Faz parte do drama adolescente, né? Exatamente. Quantos anos ela tem? Ela vai fazer 11 agora no final do ano. Ai, que lindinha. Sim. Eu amei a viagem que vocês fizeram. Muito diferente. Gostei mesmo. Foi muito divertido. Você perguntou de viagem, foi acho que a viagem que eu mais dei risada. E a que eu mais cansei. Foi sua mãe e ela? Não, fui eu e ela só. Eu achei que tinha. Não, foi nós dois só. Só vocês dois? E assim, uma menina de 10 anos de idade, cheia de ideias que via na televisão e tudo, ela tava cheia de energia. Eu quase não dava conta, era 12 horas por dia correndo de parque em parque. Foi a que eu mais dei risada, mas foi a que eu mais cansei. Eu chegava exausto. Eu achava que ela tinha um pouquinho mais de idade. Porque ela é muito esperta. Ela é muito eloquente. Ela é desenvolvida, fala bem, assim, sabe? Sim, ela fala super bem. Nossa, é impressionante, assim. Ela tem, acho que, um dom pra coisa. Eu acho até o jeitinho que ela olha, assim, meio... Ela é muito adulta, né? Pra 10 anos. Ela é meio sarcástica também, é engraçado. Ela tem um humor bem ácido. Sério? Bastante mesmo. Uma adolescente com humor ácido. Boa sorte, Bruno. Já me falaram isso. Precisar. Já me falaram ali, que ali eu vou ter que tomar cuidado. Paciência, doses homeopáticas de paciência diária. Com certeza. Próxima perguntinha. Vamos lá, então. Duas perguntas saíram bem diferentes da maioria dos convidados.
História. Gente, Vamos lá. história. Tem tantas perguntas possíveis nessa caixinha aqui. Você já falou das suas histórias da faculdade, história de viagem. Conte aí uma história pra nós, uma que você gosta de compartilhar, que ensina as coisas pros outros, que agrega na vida das pessoas. Você tem alguma assim que você fala, cara, gosto de uma história de. Não tua propriamente, sabe? Sim. Então, um negócio que eu gosto muito de fazer tem a ver com viagem, na verdade, assim, que é um negócio que eu gosto muito de fazer. É, todo lugar que eu viajo, eu acabo sempre estudando muito sobre o lugar. Eu leio a história do lugar. Então, assim, eu dou uma de guia turístico para mim mesmo, né? É, E daí você exatamente isso. aproveita muito mais. Sim, porque eu já chego lá sabendo muita coisa. Então, assim, é muito comum os meus amigos mais próximos chegarem para mim e pedir dica de viagem, dica do que fazer naquele lugar, ou até de comprar passagem aérea. Como eu gosto tanto, né? Eu Certo. monto o roteiro inteiro. Né? Eu monto o roteiro, eu compro passagem, eu compro hotel. Então é muito comum as pessoas me pedirem isso. Mas para não fugir do tópico história, então eu gosto muito de ler sobre a história das coisas. Eu pego o Wikipedia e eu destrincho inteiro. Inteiro. Sério? A história daquele país lá desde a fundação, geopolítica, justamente para chegar lá, olhar o monumento, ou nem que seja olhar o monumento, mas aquela culinária, aquela história daquele país que a gente está ali, Um contexto. eu já tô contextualizado. É como se a gente, quando a gente estuda um país antes de viajar, antes de ir, é como se a gente fosse duas vezes. Sim. A gente foi uma em conhecimento e outra de fato, né? E você Isso é muito aproveita diferente. melhor. Você Claro. aproveita melhor. Um lugar, por exemplo, que assim, todo mundo já viu em filme, né? O Egito. Todo mundo viu pirâmide, todo mundo viu a esfinge. Obviamente, todo mundo que vai visitar o Egito, você fica maravilhado, né? Aquilo lá chama a tua atenção, assim, por todo o contexto que todo mundo já viu, mas pelo que aquilo representa. Mas quando você pega para ler aquilo em detalhes, principalmente o que eu fiz antes de ir para lá, então eu destrinchei, geralmente o Wikipedia, história daquelas pirâmides, da esfinge. Então eu cheguei lá e eu ainda peguei um guia fenomenal. Ah, que Então maravilha. aquilo juntou assim de uma maneira que fez o lugar ser muito mais mágico talvez do que ele seria. Então foi fazer aquelas tours dentro das pirâmides, sentir energia e etc? Foi. Você entra na pirâmide, você passa lá dentro, você vê aquelas pinturas lá que você não pode nem tirar foto com flash porque tá conservado faz, sei lá, 5.000 anos, alguns dos lugares ali. E você acredita nessa pira da energia? Cara, Na eu energia das pirâmides acredito. ou de outra energia? Como que é a tua crença, assim, a Das respeito de pirâmides, universo? das pirâmides não. Eu não tenho assim esse negócio que o triângulo e tudo mais, isso não. Mas eu acredito muito em energia. Tudo que você joga para o universo volta para você. Então eu tenho, sempre que eu consigo, eu evito usar palavras negativas, Claro. justamente para você jogar o positivo para ele voltar para você. Tem um exemplo daquele filme Corrente do Bem, que você faz o bem, de alguma maneira o bem volta para você. Eu até coloquei no meu Instagram, meio brincando isso esses dias, assim, sobre a corrente do bem. E esses dias o celular da minha filha tava em cima do meu carro, do porta-malas, ele caiu durante a gente andando, a gente nem viu que o celular tava lá em cima. E, cara, a gente foi procurar o telefone, cadê o telefone da menina? E eu liguei e um senhor atendeu. Ele tava passando de moto no meio da Avenida Brasil, e ele achou o telefone, eu fui lá, eu busquei, mas eu fiz questão. Demorou um tempinho, porque eu consegui pegar minha filha num dia ali que desse horário comercial, e eu fiz questão de ir na casa dele levar um presente para ele, em agradecimento ao que ele fez. Então, assim, eu tô tentando, na maior parte do meu tempo, jogar coisas positivas, energia positiva, pensamento positivo, e a gente vê que volta. Volta, do jeito que voltou. Cara, tipo, eu não imaginava, o celular tava intacto, não foi roubado, acho que foi encontrado, Super enfim. devolvido, hein? Esse é um exemplinho bobo, na verdade, mas assim, eu tento sempre pensamento positivo, copo meio cheio. Eu falo isso bastante, eu sou sempre otimista e copo meio cheio. E você é um pouco religioso também, né? Tem várias tatuagens. Não, eu sou, assim, eu nunca fui frequentador de igreja. Nunca, porque assim, meu pai é católico, minha mãe é presbiteriana, eles são religiosos, mas desde que eles casaram, eles não frequentaram nada. Então eu não cresci no ambiente de igreja, mas eu sempre acreditei, claro. E alguns eventos ao longo da minha vida, mas desde sempre, me fizeram ter uma fé bem maior. Coisa que eu talvez não tivesse antes, me fizeram acreditar em Deus, acreditar nessa força superior que justamente
Você joga a tua energia positiva e ele contribui para retornar para você. E realmente, 2 das minhas tatuagens, embora, como eu disse, eu não sou frequentador de igreja, leitor assíduo de Bíblia, eu acredito muito em muita coisa que está ali, são palavras de muita sabedoria, e eu realmente coloquei 2 tatuagens que são 2 trechos da Bíblia justamente por isso, de um Eu gosto também. fortalecimento. E eu acredito muito no poder, numa energia superior, assim. Sou católica, pratico, não veementemente, né? Mas sou católica e praticante. E eu vejo, assim, que o quanto existe mais no universo do que aquilo que existe num livro, do que existe num dogma, Muito do que mais. existe, sabe? Agora você falando sobre as pirâmides, olha só como eu vou longe nas minhas viagens, né? Minhas Eu gosto piras. devagar assim também. Gente, eu viajo demais dentro da minha cabeça e nas coisas que eu fiz na vida. Fiz um curso uma vez, chamado Pró-Vida. Você já ouviu falar? Conheço. Você já fez? Eu não conheço, assim, de fazer o curso, mas uma das minhas melhores amigas da faculdade, desde sempre, ela e o marido Praticante. são frequentadores, praticantes da família inteira da Pró-Vida desde criança. Então, ela já me convidou um monte de vezes. Vá, é legal. Eu posso um dia conhecer. Aqui em Cascavel já me convidaram, inclusive, também. Já? Já, E é só já. para convidados. É assim, é um curso que você faz para entender como funciona essa metodologia, um viés assim de ver o mundo. Não chega a ser uma religião, mas é uma técnica mental de meditação e tudo mais. É uma maneira de ver o mundo, de ver a energia do mundo, né? Eu fui fazer esse curso e eles utilizam o poder da pirâmide, né? Consideram que a pirâmide tem um poder energético, que a pirâmide é como se fosse uma antena que potencializa. Por exemplo, uma antena pode captar um sinal, ou ela pode captar e replicar esse sinal. É como se todo o universo estivesse banhado por uma energia de poder, de cocriação, tanto para o bem quanto para o mal. E as pirâmides têm o poder de aumentar a concentração de energia naquele lugar, de você realizar pedidos, você realizar curas, você aumentar o conhecimento, saúde, algo assim, sabe? Nesse aspecto. E quando você foi... Eu não fui para o Egito, você acredita? Eu Você vai tentei... gostar? Me apliquei para o visto, não consegui. Não fui. Porque eu tentei tirar o visto pelo consulado na África. Eu estava estudando na África, tentei tirar o visto por lá, não consegui. Só podia tirar o visto porque o brasileiro tem que ter visto para ir pro Egito. Tem. E daí E eu é não de entrada consegui. única. É de entrada única? Você até pode a entrada múltipla, mas assim, a maioria é entrada única. Entrada única. O Japão também é super difícil conseguir visto em vários países, né? E daí acabei não indo pro Egito. Mas pense numa pessoa que ficou louca pra ir quando eu fui ver esse negócio da energia. E o mundo é muito pequeno, né? Você Quando vai você gostar. tem uma crença positiva e tal, aquilo vai atraindo. Tu acredita que um dia eu fui visitar um tio-avô do meu namorado, fomos lá e tal. Cheguei na casa deles, eles são praticantes há tipo 60 anos do Provida. Com as pirâmides, com tudo. Tem em casa, tem um quarto que tem uma pirâmide dentro. Tipo, o conhecimento. E quando você vai acreditando no bem, nas coisas, você vai puxando cada vez mais gente que acredita também, Puxa né? mesmo. E vai saindo da vida da gente. Por exemplo, você falou de falar palavras positivas. Gente que só fala palavra positiva, que cuida, que te policia. Fala, você falou tal coisa, substitui por isso, né? Vai chamando mais energia boa. Com certeza. E você falou disso daí, eu tava lembrando agora de uma história que essa minha amiga da faculdade me contou, que tem tudo a ver com isso. Que exatamente energia positiva e pensamento positivo. Ela contando a história de um rapaz que era super humilde e ele tinha um sonho assim muito grande de ter lá uma Mercedes. E com o trabalho que ele tinha na época era inviável, né? E ele sonhava e desejava e falava, não, se você desejar, você vai conseguir. E este um belo dia ele estava no trabalho dele e daí um senhor que estava frustrado com a vida e tal, e não sei o que, eu não quero esse carro porque eu comprei esse carro pra minha mulher e não sei o que, o cara tava todo revoltado, daí falou, não quero mais esse carro, e deu a chave pro cara. Eu não sei se a história é verdade, né? Mas assim, me lembrou exatamente do pensamento positivo, que o rapaz queria muito aquele negócio, ele desejou tanto que ele ganhou a chave da Mercedes. Eu lembro dessa história que essa minha amiga que frequentava a Provida contava. Então, quando eu fiz esse curso do Provida, eu lembro que eu tinha uma mentalidade bem mais jovem e tudo, né? E você é induzido, né? Eles treinam você para você fazer mentalizações para você. E eles têm até outras coisas que eles tentam que você faça. Por exemplo, além de fazer meditação, você fazer pensamentos para te mostrar o que é possível acontecer na sua vida ou o que de fato vai acontecer e tal. E eu fiquei assustadíssima porque quando eu fui fazer uma dessas meditações, eu fiz como se fosse uma projeção, assim, de imaginar a minha vida daqui a 1 ano. E a minha vida, 1 ano depois, na imaginação que eu fiz, era uma loucura. E eu imaginei Deu certo? fato. Eu imaginei, não, você não faz ideia. Na época, eu era toda certinha, eu ficava em casa, não trabalhava fora, assim, tipo, igual eu trabalho hoje, na quantidade, assim, na produtividade que eu trabalho hoje e tal. E daí eu lembro que eu fui pra minha meditação, fui fazer. E eu me imaginei solteira, numa festa louca em Miami, fazendo isso, fazendo aquilo, e viajando e fazendo. Eu
voltei, assim, da meditação, eu falei, tô louca, gente, não é possível que minha vida vai ser isso. E daí, um belo de um dia, eu lá, solteira em Miami, festando, eu falei, lembrou na hora. gente, o Provida. Parecia que eu tava tendo um déjà vu. E eu juro pra ti, se eu não tivesse escrito a minha meditação no meu caderno do curso, eu diria que o meu subconsciente inventou pra fazer aquele efeito do déjà vu, sabe? Mas você desejou pelo jeito que ela viaja? Claro que não, ela veio como se... Eu tava tentando adivinhar como seria a minha vida dali 1 ano. E veio aquilo. Uma loucura, uma bobeira. Tipo, não era algo assim, você vai descobrir tal coisa, o número da mega e tal. Não era nada disso. Queria que fosse, mas não foi. E daí, era só uma coisa que eu fiz um esforço pra visualizar. E quando eu visualizei, falei, nada a ver isso aí, minha vida. Não tem nada a ver com isso que eu imaginei. 1 ano depois, a vida vira de ponta cabeça. E eu tá lá, eu falei, gente, a minha mentalização do Provida. Eu não via a hora de chegar em casa, pegar meu material do curso e checar se eu tinha anotado aquilo. Ou se eu tava sendo, tipo, uma trick da minha mente pra eu cair naquilo, sabe? E eu falei, não é possível. Então, tem várias coisas no mundo que a gente não entende, né? Eu já perguntei até pra um padre, que era meu amigo. Agora ele não é mais padre, ele é psicólogo. Ele largou a batina. Eu falei, padre, existe mesmo essa coisa de ver o futuro, de ver o passado, de não sei o quê? Ele falou, existe, mas ninguém controla. E a gente só recomenda oração, fé, e Deus dá o livre-arbítrio, ninguém mexe com isso e tal, não precisa disso. Eu falei, bem, eu não vou atrás disso, mas que bom saber que existe. Já fiquei menos curiosa. Porque a fé move montanha, né? Claro. Isso sempre foi falado. Na medicina, na vida e tudo, tudo, né? Você tem muita tudo. fé, assim, de tipo, acordo, vou fazer, vou Tenho. Na verdade, assim, como eu te falei, eu sou sempre copo muito cheio, né? Então, assim, a maioria dos planos que eu tracei sempre deram certo. A maioria. Por isso que eu te comentei de eventos da minha vida que me fizeram crer numa força maior. Porque eu desejei muito. Óbvio, você não fica esperando sentado. Você vai atrás, né? Então, justamente por isso que as coisas dão certo. Porque eu tenho motivação para ir atrás. Sim. Mas se você não tiver essa fé, se você não motivação, tiver... disciplina. Não vai. Capacidade também, né? A gente não pode dizer que todo mundo tem capacidade, né? Tem umas pessoas que se encolhem e elas cortam a capacidade delas, né? Acho que a pessoa se reprime, né? Na verdade, a pessoa talvez se frustra, não sei. Ou não vai atrás, né? Tem muita gente que não vai mesmo, né? Hoje a gente vê as gerações mais novinhas, como é difícil alguém se levantar e falar, não, eu vou atrás, vou fazer. Pois é, tem muita gente acomodada, infelizmente. E é por isso que eu te falo, assim, eu tenho muita fé, eu sou muito otimista e eu vou atrás. Por isso que as coisas acabam rolando, de um né? jeito sempre dá certo. É impressionante. Sabe o que deu certo? Nossa entrevista. É verdade. Gostei de conhecer você também. Um pouco mais. Eu acho que o pessoal que trabalha contigo, os pacientes e tudo mais, vão ficar super felizes e curiosos de conhecer você. E a galera do Insta também, né? Porque o Insta tá bombando, né? Eu dei uma movimentadinha um pouquinho a mais aí. É gostoso, não é? É divertido. Exige uma dedicação, sem sombra de dúvidas. Mas é divertido. Realmente. E no começo você fica ainda mais comprometido, porque você não é acostumado a deixar ninguém falando sozinho, né? Quando as pessoas falam contigo, você fica naquela responsabilidade da devolutiva, de tirar dúvida, de responder a caixinha. Eu acho que eu tô respondendo todo mundo. Sério? Eu acredito que sim. Não tem tanta gente ali, né? Então... tem bastante. Por enquanto não. Quem sabe mais pra frente, né? É legal, né? Você se sente mais próximo, mais querido, mais tudo, né? É divertido. E a intenção do podcast é também mostrar as pessoas por trás. Porque eu poderia fazer pergunta técnica pra ti, você poderia falar de curso, de currículo e tal. Mas até mesmo os colegas, os próprios médicos e tal, muitas vezes vocês convivem aí 10, 12 horas de centro cirúrgico e não se conhecem. Não conhecem que tem algo muito valioso em comum, um sentimento, uma motivação, valores em comum. E é legal poder conhecer as pessoas que estão à sua volta. Bem ou mal, por exemplo, no nosso trabalho, na realidade de vocês, né? Na sua mais do que até dos outros entrevistados aqui, você passa mais tempo no trabalho do que em casa. Às vezes sim. E tempo acordado, infinitamente mais, né? Porque você vai pra casa e dorme 8 horas, né? Então, você passa muito mais tempo com essas pessoas. E como é gostoso conhecer quem tá ali dividindo a vida, a rotina, a carreira com você. E você sendo uma pessoa tão bacana assim, tenho certeza que todo mundo que trabalha contigo vai se surpreender de conhecer um pouco mais. Obrigado. Foi legal, sério. Foi bem divertido. Acho que algumas pessoas têm uma impressão de você que você é mais reservadão, talvez que você seja meio chatinho, ou que não se misture, Eu já escutei né? isso. Eu nunca tive essa impressão de você, porque pra mim você sempre foi simpático, educado, na tua, reservado, mas né, muito educado. Mas talvez algumas pessoas tivessem essa impressão de você. O cara é bonitão, ele é na dele. Aí não se mistura. Aí o cara tal, não sei o que. Né? E agora que você tá solteiro, daí a galera fica de olho. Tipo, será que ele é gente boa? Será que não é? Mas muito gente boa, Bruno. Foi legal te receber aqui. Um prazer. Valeu mesmo. Espero que quando você tiver umas novidades aí na tua carreira, na tua vida, você venha contar pra gente de novo, né? Só você convidar, eu apareço de novo. Pode deixar. Tá sempre super bem-vindo. Foi um prazer mesmo. E eu vou fazer um convite agora pro pessoal de casa pra conhecer um pouco mais
mais a respeito do Dr. Bruno e da pessoa do Bruno também, sigam ele nas redes sociais, Bruno Franco. A gente vai deixar no nosso Instagram aqui o @ certinho da Nestevel, que é o grupo de vocês de... Como é que é? Equipe? É a nossa empresa, né? Na verdade, é a nossa empresa, É né? Uma equipe, um grupo, mas a gente coloca como empresa, não somos só. Eu É uma ia empresa. chamar de empresa, você Não, mas chamou é de equipe? Não, mas porque assim, é hábitos assim do dia a dia, mas é uma empresa, não é uma empresa. É uma empresa, e é bem sério, né? Uma Super, equipe muito super, responsável, né? Super. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais a respeito do trabalho deles, que eles fazem aqui em Cascavel, e também dessas pessoas incríveis, sigam eles no Instagram, Nestevel e Bruno Franco. A gente vai deixar o @ aqui nos comentários para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Bruno, muito obrigada por essa oportunidade Obrigado de mesmo, apresentar de verdade. você um Foi pouco muito mais pro legal. pessoal. Foi muito legal mesmo. Para mim também foi uma maravilha. Pessoal aí de casa que está nos ouvindo no Spotify, no YouTube ou no Instagram, um beijo. Sejam muito bem-vindos a assistir conosco e acompanhar os próximos episódios. Eu espero vocês na nossa próxima entrevista. Até lá! Boa noite, tchau, tchau.